Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje também a igreja ela celebra o Dia de Todos os Santos, mas por tão grande importância dessa solenidade, a Igreja do Brasil transferiu esta solenidade para domingo, próximo domingo, onde nós iremos celebrar e glorificar todos os santos. E na liturgia de hoje, desta quarta-feira, da 30ª semana do tempo comum, nos chama a atenção para a nossa salvação. E de forma particular, na primeira leitura, São Paulo, ele nos leva a compreender qual é o projeto de Deus a nosso respeito. Primeiro, São Paulo nos diz que sejamos semelhantes a Jesus, pois aquele que Deus contemplou com seu amor desde sempre, este ele predestinou a ser conforme a imagem do seu Filho, para que este seja primogênito numa multidão de irmãos. Ou seja, esta realidade de sermos semelhantes a Jesus é o projeto de Deus a nosso respeito. Portanto, a liturgia de hoje nos leva a entender e nos chama a sermos, a buscarmos, a lutarmos interiormente com as nossas forças, mas também contando com a graça de Deus para chegarmos à imagem de Jesus. Por quê? Para que nós sejamos amados com Cristo e amados em Cristo por Deus. Porque Deus, Ele é amor. E por Deus ser amor, Ele nos ama de uma forma tão grande. E por causa desse amor que Ele tem por cada um de nós, Ele deseja que nós estejamos sempre em comunhão com Ele. Esta é a nossa luta, estar em comunhão com Deus, chegarmos à perfeição, chegarmos à imagem do Filho de Deus, à imagem de Cristo. Este é o projeto de Deus a nosso respeito. Mas, quando nós olhamos para a nossa humanidade, para as nossas misérias, para as nossas fraquezas, nós podemos perceber que este é um plano ousado e grandioso, que muitas vezes foge da nossa possibilidade humana, porque simplesmente pelas nossas forças ou por nós mesmos,
nós não conseguiremos chegar à perfeição. Nós não conseguiremos chegar a sermos ou a nos tornarmos imagem de Jesus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, porque Ele é Pai e Pai das misericórdias, Ele coloca em nosso coração este desejo pela santidade. E se nós prestarmos atenção, o grito de Deus em nós, esse desejo em nós pela santidade é muito maior do que o desejo ou a tentação para com o pecado. Porque é o Senhor que coloca em nós esse desejo. E quando Ele coloca em nós esse desejo, quando nós começamos a trilhar esse caminho, é o próprio Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inefáveis, porque nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como rezar, por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa humanidade. E a partir do momento que nós damos conta de que nós somos imperfeitos, de que nós somos fracos e pecadores, de que somente pela força de Deus, pela graça de Deus, nós conseguiremos alcançar a santidade. Ou seja, pela minha força, somente eu não conseguirei alcançar esta perfeição, eu não conseguirei alcançar este desejo de Deus, mas Deus envia o Espírito Santo em nosso auxílio. Então, somando o meu desejo, a minha força, a minha luta com a graça de Deus, aí sim, nós conseguiremos ser santos. E a partir do momento que nós damos conta da nossa fraqueza, de nosso pecado, e de que somente pelas nossas forças nós não somos capazes de chegar à santidade. E quando deixamos o próprio Espírito Santo agir em nós, aí sim começa a se realizar esse projeto de amor e de misericórdia na nossa vida, que é chegarmos à perfeição, que é chegarmos a sermos imagens do Filho de Deus. E quando o Espírito Santo age em nós, nós somos capazes de trilhar esse caminho de Jesus, ou seja, de trilharmos o caminho de Jesus, trilhar um caminho novo. Nós somos capazes de vivermos a fé. E a partir do momento que nós somos capazes, que nós colocamos em prática o Evangelho, que nós buscamos viver a fé, nós também somos chamados a buscar a justiça, a verdade. E praticar a justiça é algo desafiador, principalmente nos nossos tempos. Se nós formos olhar para a história da igreja, ao longo da história da igreja, principalmente no início da igreja nascente, nós vamos perceber que os cristãos foram perseguidos e muitos deram a vida por amor a Cristo e não negaram a fé, porque eles fizeram uma experiência real com Cristo. Eles deixaram-se conduzir pelo Espírito Santo e a partir do momento que eles viveram o Evangelho, a partir do momento que eles deixaram o Espírito conduzir, eles foram capazes de colocar em prática a justiça. E por causa da vivência do Evangelho e da justiça, muitos deram a vida, derramaram seu sangue por amor a Cristo e pela verdade. Como eu dizia, hoje não é diferente. Nós enfrentamos muitas vezes os mesmos desafios ou desafios piores. Quando nós percebemos situações que vão contra a moral, contra a verdade, quando nós nos pronunciamos levando ao conhecimento de todos a verdade, muitas vezes nós somos perseguidos e em muitos lugares muitos são chamados até mesmo a dar a vida em nome da verdade, em nome de Cristo. Nós bem acompanhamos há pouco tempo esta pseudo-arte, promovendo a pedofilia, a zoofilia, o vilipêndio de imagens católicas e imagens religiosas. E quando a grande população do Brasil, que na sua maioria é cristã, se levantou, se pronunciou, a grande mídia global
se pronunciou dizendo que estavam sendo censurados, que estavam sendo perseguidos e que nós éramos os perseguidores. Então, veja como que eles acabam manipulando a verdade para levar uma nação inteira ao ódio, ao preconceito e até mesmo à intolerância religiosa. Mas quando falamos a verdade, quando lutamos pela dignidade humana, pela verdade, quando nós lutamos contra as falsas ideologias, as falsas doutrinas, nós vamos ser perseguidos sim. Mas nós não podemos ter medo, nós não podemos calar, porque a porta estreita que Jesus nos traz no Evangelho é este caminho. Ao mesmo tempo que o Evangelho nos mostra Jesus a caminho de Jerusalém, ele nos mostra que a porta é estreita e este caminho de Cristo é esta porta estreita que precisamos atravessar, é este caminho que nós precisamos seguir. Mas o caminho de Jesus leva ao Calvário, leva ao martírio da cruz, leva até mesmo à vivência do mistério pascal. E o nosso caminho enquanto cristão, nós não podemos viver no comodismo, nós não podemos viver no conforto, nós somos chamados a trilhar o mesmo caminho de Jesus. O caminho de Jesus, ele passa pelas cidades ensinando, portanto o caminho de Jesus é este caminho de aprendizado, um caminho de discipulado, mas também é um caminho que comporta perseguição e comporta também incompreensão. E a pior perseguição, meus irmãos, é a perseguição de dentro. Nós estamos acompanhando, sim, diversas situações que vêm afrontando a fé, vêm afrontando a moral, mas a pior perseguição é de dentro da própria igreja. Mas como assim, padre? A partir do momento que eu não gosto de fulano porque fulano tem aquele jeito. Fulano prega daquele jeito. Fulano faz isso, fulano faz aquilo. Aí nós começamos a viver essa perseguição interna, porque nós não somos capazes de olhar com misericórdia para os outros. Mas o que nos conforta é olharmos para o Evangelho e compreendermos que o caminho de Cristo, que esta porta estreita, é também esse caminho da cruz, é esse caminho do Calvário, que comporta incompreensões, que comporta perseguições. Portanto, meus amados, repito, a prática da justiça é desafiadora sim, e nos desafia a cada dia a sair do nosso comodismo, e esse caminho, esta porta estreita, vai estreitando o nosso caminho no dia a dia, a nossa amizade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, e nos coloca a serviço da vida. Em consequência da nossa fidelidade aos mandamentos, ao Evangelho, à igreja, seremos perseguidos sim, e seremos caluniados, sofreremos e, em alguns casos, seremos chamados até mesmo a dar a vida em nome de Cristo, assim como muitos cristãos, seja no Iraque, seja na Síria, seja na África, estão derramando seu sangue em nome de Cristo, e muitos estão fechando os olhos por causa desta realidade. Hoje se vive essa ditadura do relativismo, ou seja, muitos estão querendo viver a fé e muitos se dizem católicos, mas na hora do vamos ver, na hora de colocar em prática, muitos tiram o corpo fora. Querem viver a fé segundo a sua vontade, segundo os seus moldes. E hoje a mídia secular quer implantar em nosso meio uma ditadura, sim, uma ditadura socialista, uma ditadura aos moldes de Antônio Gramsci, que é deturpar e destruir a cultura, a moral e até mesmo a fé. E nós, enquanto católicos, enquanto cristãos, somos chamados a defender a verdade, somos chamados a viver o Evangelho, somos chamados a colocar em prática a nossa fé. Somos chamados a viver a justiça, a moral.
E para encerrar, meus irmãos, o cumprimento das práticas de piedade, o cumprimento dos preceitos, o cumprimento daquilo que nós somos chamados a viver. Ou seja, ir somente à missa não basta. Colocar em prática os preceitos não bastam, é preciso o cumprimento da justiça. E o cumprimento da justiça nos leva a renúncias, nos leva a deixar de lado aquilo que é excesso, nos leva a deixar de lado o nosso egoísmo e nos coloca a serviço dos outros. Pois o que realmente conta diante de Deus é a prática da justiça em primeiro lugar. Mas para isso é preciso permitir que o Espírito Santo nos conduza, somando o nosso esforço e a ação do Espírito, aí sim nós seremos reconhecidos diante de Deus. Então lutemos para que nós sejamos reconhecidos diante da presença de Deus desde já, porque como o próprio Cristo nos diz, chegará um momento que esta porta será fechada. Muitos vão querer entrar, mas poucos serão os que terão esta oportunidade. E louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.